Obrigado. Esse pode ser o discurso mais importante que eu já fiz. Eu queria fornecer uma atualização dos nossos esforços para expor a tremenda fraude eleitoral e irregularidades que aconteceu durante a ridiculamente longa eleição de 3 de novembro. Nós costumávamos ter o que chamávamos de dia da eleição. Agora temos dias, semanas e meses de eleição. E muitas coisas ruins aconteceram durante esse período ridículo de tempo, especialmente quando você tem que provar quase nada para exercer esse grande privilégio, o direito ao voto. Como presidente, não tenho maior dever do que defender as leis e constituições dos Estados Unidos. É por isso que estou determinado a proteger nosso sistema eleitoral, que agora está sob ataque e cerco coordenado. Por meses até a eleição presidencial, nos avisaram que não deveríamos declarar a vitória prematura. Disseram repetidamente que levariam semanas, meses para determinar o vencedor, para contar as cédulas de ausência e verificar os resultados. Ao meu oponente foi dito para se afastar da eleição, não fazer campanha. Não precisamos de você, nós temos isso, essa eleição está acabada. De fato, eles estão agindo como se já soubessem o resultado. Eles cobriram tudo e talvez conseguiram. E muito tristemente para o nosso país. Foi tudo muito estranho. Em dias depois da eleição, nós testemunhamos um esforço orquestrado para ungir o vencedor, mesmo em muitos estados chaves não tendo sido contados. O processo constitucional deve ser permitido de continuar. Vamos defender a honestidade do voto, garantindo que toda cédula legal seja contada e que nenhuma cédula ilegal seja contada. Não é sobre honrar os votos de 74 milhões de americanos que votaram em mim. É sobre garantir que os americanos podem ter fé nessa eleição e nas futuras eleições. Hoje eu vou detalhar algumas das irregularidades chocantes, abusos e fraude que foram revelados nas últimas semanas. Antes de ser pelo menos uma pequena parte das evidências que cobrimos, temos tanta evidência. Eu quero explicar o esquema de cédulas por correio corrupto que os democratas sistematicamente implementaram para permitir que o voto seja alterado, especialmente nos principais estados que eles tinham que vencer. Eles não sabiam que seria tão difícil, porque estamos liderando em todo o estado principal de longe. Muito além do que pensaram que seria possível. Já se entende há muito tempo que a máquina política democrata se envolve em fraude eleitoral de Detroit até Filadélfia, de Milwaukee até Atlanta, então outros locais. O que mudou esse ano foi que o empuxo sem fim do Partido Democrata de imprimir e enviar dezenas de milhões de cédulas enviada para recipientes desconhecidos, sem salvaguardas virtualmente de nenhum modo. Isso permitiu um fraude e um abuso numa escala nunca vista, usando a pandemia como pretexto. Os políticos democratas e os juízes drasticamente mudaram os procedimentos da eleição em alguns meses e até em semanas antes da eleição, em 3 de novembro. Legislatura raramente envolveu, e constitucionalmente eles envolveram, mas raramente vocês vão ver, ao continuarmos a trazer os processos, é constitucionalmente, absolutamente incorreto o que aconteceu, mesmo do ponto de vista jurídico. Muitos estados, como Nevada, Califórnia, enviaram milhões de cédulas vivas para cada pessoa, nas votações onde esses indivíduos tinham solicitado cédulas ou não. Estavam eles mortos ou vivos. Eles receberam cédulas. Outros estados, como Minnesota, Michigan, Wisconsin, instituíram cédula de ausência universal no meio da eleição, enviando as cédulas de ausência, os formulários para todos os eleitores. Essa expansão colossal de voto por correio abriu os portões para a fraude massiva. É um fato conhecido que as estações de votação estão cheias de pessoas com
votos não elegíveis, incluindo aqueles que morreram, que saíram do estado e até não cidadãos do país. Além disso, os registros estão cheios de erros, endereços errados, entradas duplicadas e muitos outros problemas. Isso não está em discussão. Nunca foi em discussão. Dúzias de condados nos estados principais têm mais eleitores registrados nas filas de votação do que tinham cidadãos em idade de voto, incluindo 66 condados em Michigan. Tudo isso é evidência. Em Wisconsin, a quadro de eleição do estado não podia confirmar a residência de mais de 100 mil pessoas, mas repetidamente se recusaram a remover esses nomes das listas de votação antes da eleição. Eles sabiam por quê e ninguém fez. Eu sabia por quê. São eleitores ilegais. É horrível que no ano de 2020 não temos nenhum meio de verificar a elegibilidade daqueles que entregam as cédulas na eleição, uma eleição tão importante que é, ou determinar quem são, se vivem no estado, ou se são até cidadãos americanos. Não temos ideia. Temos em todos os estados principais grandes infrações de fraude, que é muito além em números de votos do que precisamos para virar os resultados de um estado. Em outras palavras, em Wisconsin, como, por exemplo, estávamos muito acima na noite da eleição, por fim, miraculosamente, perdendo 20 mil votos. Eu posso mostrar bem aqui que Wisconsin, estávamos liderando de longe. Então, às 3h42 da madrugada, houve isso. Uma descarga massiva de votos. A maioria para Biden, quase todos de Biden. Até hoje, todos estão tentando entender de onde vieram, mas eu fui de liderar de longe para perder por pouco. Está bem aqui, às 3h42 da madrugada. Isso é Wisconsin. Uma coisa terrível. Muito terrível. Mas temos muito mais, muitas vezes mais, do que os 20 mil votos necessários para virar no estado. Estamos certos sobre a fraude. Joe Biden não pode ser presidente. Estamos falando sobre centenas de milhares de votos. Estamos falando sobre números que ninguém nunca viu antes. Um exemplo, em certos estados, estamos abaixo, vamos dizer, 7 mil votos. Mas vamos descobrir depois 20 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil discrepâncias ou votos fraudulentos. E que inclui votos que passaram quando não era mais permitido serem vistos por observadores republicanos, porque os observadores foram trocados para fora dos prédios. Pessoas que inocentemente chegaram para votar em 3 de novembro estavam animados com seu voto, estavam felizes, orgulhosos de serem cidadãos dos Estados Unidos da América. Eles chegaram e disseram, eu gostaria de votar. E disseram a ele que eles não podiam votar. Me desculpe, disseram a eles. Me desculpe, você já votou pela cédula por correio. Parabéns. Nós recebemos a cédula, então você não pode mais votar. Eles não sabiam o que fazer. Eles não tinham ninguém para reclamar, a maioria saíram. Isso é estranho. Mas muitas pessoas reclamaram e reclamaram veementemente. Em muitos casos, eles preencheram uma cédula provisória que quase nunca foi usada, mas virtualmente em quase todo o caso era voto para Trump. Em outras palavras, eles foram votar e disseram a ele que eles já votaram. E não votaram. Eles foram embora e sentiram horror. E eles perderam respeito pelo nosso sistema. Isso aconteceu dezenas de milhares de vezes em todo o país.
Isso é o quão desesperados os democratas estavam. Eles estavam preenchendo cédulas de pessoas, nem sabendo que essas pessoas iam aparecer. E quando apareceram, eles disseram, me desculpe, você já votou. Além disso, além de tudo isso, teve uma empresa que é muito suspeita. Seu nome é Dominion, com a descagem ou mudança de um chip. Você pode apertar um botão para Trump e o voto vai para Biden. Que tipo de sistema é esse? Nós temos que ir com papel. Talvez leve mais tempo, mas é o único sistema seguro, é papel. Não esses sistemas que ninguém entende, incluindo, em muitos casos, as pessoas que operam, apesar de, infelizmente, eles acham que entendem muito bem. E no condado de Michigan, por exemplo, usaram os sistemas Dominion, eles encontraram 6 mil votos que foram trocados erroneamente de Trump para Biden. E essa é só a ponta do iceberg. É o que pegamos. Quantos não pegamos? Há centenas de outros exemplos no país, há milhares. Nós tivemos sorte e eles chamaram que houve um glitch. Vários naquela noite. 96% das doações políticas da empresa foram para os democratas, sem surpresa. Francamente, quando você olha quem está operando a empresa, quem está encarregado, quem é dono, nós não sabemos. Onde são os votos contados? Quando nós pensamos que são contados em países estrangeiros, não nos Estados Unidos. Dominion é um desastre. As autoridades de eleição no Texas bloquearam repetidamente a implementação dos sistemas Dominion devido a preocupações sobre vulnerabilidades na segurança e o potencial de erro e fraude. Todo distrito que usa os sistemas Dominion devem ser cuidadosamente monitorado e investigado. Mas não só para o futuro. Agora estamos preocupados sobre o presente, o que aconteceu na eleição, que vencemos sem questionamento. Na minha liderança, os republicanos venceram em quase todo o estado nos Estados Unidos, o que eles não esperavam fazer. Nós subimos 16 assentos na casa, números que ainda estão sendo tabulados, porque há 9 assentos que ninguém sabe, na verdade, eles não sabem. 2 semanas depois, está sob consideração, porque é uma bagunça. Os republicanos deveriam perder muitos assentos, e ao invés disso, eles venceram esses assentos na casa. E uma eleição muito importante que está chegando vai determinar se nós teremos o Senado ou não. David Perdue e Kelly Loeffler, 2 pessoas incríveis, infelizmente, na Geórgia, eles estão usando o mesmo sistema Dominion horrível. E já saiu que eu acho que centenas de milhares de cédulas de ausência foram solicitadas. Você verifique quem está solicitando essas cédulas. A diferença é um estado. E nós temos nossos olhos em cima, como ninguém nunca observou nada antes. Porque nós temos que vencer nesses 2 assentos do Senado. O sucesso incrível que tivemos na Casa de Representantes e o incrível sucesso que tivemos até aqui no Senado, sucesso inesperado em todo o país e bem aqui em Washington. É estatisticamente impossível que a pessoa, eu, que liderou, perda. Os observadores, os verdadeiros, aqueles não que estão disseram que estamos abaixo de 17 pontos em Wisconsin, onde vencemos. Aquele que nos derrubaram em 4 pontos na Flórida e vencemos por muitos pontos. Ou até disseram que estávamos abaixo em Texas e vencemos de longe. Não essas pesquisas, mas as pesquisas reais, que são justas e honestas, dizem que não conseguem entender algo assim. Isso não aconteceu antes. Você liderou o país para a vitória e você foi o único que perdeu. Não é possível.
O porta-voz da casa de certo estado disse: Senhor, eu esperava perder meu assento e ao invés disso, por causa do Senhor e por causa dessa carga incrível em todos esses comícios, nós temos uma vitória incrível. E todos sabem disso. Você é muito mais popular do que eu sou, Senhor, exceto que eu tenho muito mais votos do que você teve. É impossível que isso aconteceu. Há algo errado. Eu vou dizer o que está errado. Fraude eleitoral. Um exemplo. Isso é Michigan. Às 6h31 da manhã, votos descarregados de 149.772 votos chegaram inesperadamente. Estávamos vencendo de longe. Essa carga foi recebida com horror. Ninguém sabia nada sobre isso. A propósito, aqui está a linha, um de muitos. Aqui é o que é normal e, de repente, você olha, isso é normal, normal. Olha até aqui, normal. Então, bom, de repente, eu vou de vencendo de longe para perdendo por bem pouco. É corrupto. Detroit é corrupto. Eu tenho muitos amigos em Detroit. Eles sabem. Detroit está totalmente corrupta. Olhe para isso. Às 6h31 da manhã, inesperadamente chegaram. Na recontagem recente na Geórgia, que significa que não significa nada, porque eles não querem verificar assinaturas. Se você não vai verificar assinaturas na Geórgia, não funciona, mas temos o secretário de Estado e o governador que tornou difícil verificar assinaturas, porque você tem que perguntar a eles. Mas sem uma combinação de assinatura ou verificação, não significa nada. Eles encontraram milhares e milhares de votos que estavam fora, todos contra mim. Durante uma recontagem que eu nem pensei que significava, eles encontraram milhares de votos. Essa recontagem não importa, não, o que importa é o que está acontecendo agora, porque o fato é que estamos tão próximo que eles tinham que ir pela lei para ter a recontagem, mas teve que haver uma contagem para verificar assinaturas. De outra forma, eles estão verificando a mesma coisa desonesta. Não vai significar nada. Nesse caso, assinaturas nos envelopes são a única coisa que são relevantes. Nós vamos comparar a assinatura no envelope com as assinaturas nas últimas eleições. E vamos descobrir que muitos milhares de pessoas assinaram essas cédulas ilegalmente. Os democratas fizeram corrupção dessa eleição desde o começo. Eles usaram a pandemia, referido como vírus da China, como uma desculpa para enviar dezenas de milhões de cédulas, que levou, no fim, uma grande parte da fraude, uma fraude que o mundo inteiro está observando. E não tem ninguém mais feliz agora do que a China. Muitas pessoas receberam 2, 3, 4 cédulas. Foram enviados para mortos em milhares. De fato, os mortos, que temos muitos exemplos, preencheram cédulas, fizeram candidaturas, então votaram, que é muito pior. Em outras palavras, mortos passaram pelo processo. Alguns que estão mortos por 25 anos, milhões de votos foram contados ilegalmente só nos principais estados. E se for o caso, os resultados dos estados principais individualmente devem ser virados. E virados imediatamente. Algumas pessoas dizem que está muito longe, é muito difícil. Mas isso significa que nós pegamos um precedente, um presidente que foi eleito presidente com os votos fraudulentos? Não, significa que você tem que virar a eleição. Todos sabem, sem ir muito além. Eles viram evidência, mas eles não querem falar sobre isso. Que desastre essa eleição foi. Uma total catástrofe. Mas vamos mostrar e esperamos que o tribunal em particular, a Suprema Corte dos Estados Unidos, verá. E, com respeito, esperamos que vão fazer o que é certo para o nosso país, porque o nosso país não pode viver com esse tipo de eleição. Nós podíamos dizer, vamos para a próxima, mas não. Nós temos que olhar para o passado também.
Não podemos deixar isso acontecer. Talvez vocês vão ter que votar de novo, mas eu não acho que isso é apropriado, porque esses votos são corruptos, são irregulares. E quando eles são pegos, eles são terminados. Eu venci facilmente em todos os estados e facilmente nos estados principais, como eu venci às 10 da noite do dia da eleição. Nós não vamos mostrar para você 25 votos fraudulentos, que não significa nada, porque isso não vai virar no estado 50, 100. Nós vamos mostrar centenas de milhares, muito mais do que precisamos, muito mais do que a margem, muito mais do que a lei requer. Nós podemos mostrar muitas vezes o que é necessário para vencer no estado. A mídia sabe disso, mas eles não querem relatar. De fato, eles querem recusar até a cobrir, porque eles sabem o resultado se eles fizerem. Mesmo o que eu estou dizendo agora vai ser diminuído, mas está tudo bem. Eu só sigo em frente porque eu estou representando 74 milhões de pessoas. E, de fato, eu também estou representando todas as pessoas que não votaram em mim. O esquema de voto por correio é a última parte do seu esforço de 4 anos para virar os resultados da eleição de 2016. E tem sido como viver no inferno. Os nossos oponentes provaram muitas vezes, novamente, que eles vão dizer e fazer tudo para voltar ao poder. As forças corruptas que estão registrando eleitores mortos e enchendo caixas de eleição são as mesmas pessoas que perpetraram um escândalo fraudulento atrás do outro. Estamos observando eles por 4 anos. Esses interesses intrincados que são contra o nosso movimento, porque nós colocamos a América em primeiro lugar, eles não fazem isso. Estamos devolvendo o poder para vocês, o povo americano. Eles não querem a América em primeiro lugar, eles querem poder para eles mesmos. Eles querem fazer dinheiro. É por isso que eles não querem que eu seja seu presidente. Eu tenho sido investigado desde que foi anunciado que eu ia concorrer para presidente. Quando eu imediatamente fui para o número 1 nas pesquisas republicanas, as investigações nunca pararam. Elas aconteceram por 4 anos. E eu venci todas. Eu combati todas. Rússia, Rússia, Rússia. A falseta do impeachment e tanto mais. Robert Mueller gastou 48 milhões de dólares de dinheiro do contribuinte me investigando por 2 anos e meio. Enviou mais de 2.800 processos, executou mais de 500 mandados de busca, 230 ordens para registros de comunicações e conduziu 500 entrevistas de testemunhas, todas tentando me derrubar. Não há colusão, no fim, nenhuma. Senador Marco Rubio, chefe da inteligência do Senado, declarou: o comitê não encontrou evidência que o então candidato Donald Trump ou sua campanha coludiu com o governo russo. E eu agradeço o senador Rubio por essa declaração. Agora eu ouço que essa mesma pessoa que falhou em me colocar em Washington enviou toda a peça de informação para Nova York para que eles pudessem tentar fazer que eu chegasse lá. Tudo foi embora de novo. 48 milhões de dólares com retorno de impostos. O procurador-geral de Nova York recentemente fez campanha, sem sabendo, disse: nós vamos estar junto com a polícia e outros procuradores gerais nessa nação para remover esse presidente. É importante que todos entendam o que ela disse, que os dias de Donald Trump estão chegando ao fim. E isso tudo tem sendo uma grande investigação em Washington, Nova York e em qualquer lugar que eles possam investigar. Porque é o que eles querem fazer. Eles querem me derrubar. Não a mim, mas nós. Não podemos deixá-los fazer isso. Tudo foi buscado. Um amigo meu, que é muito inteligente, disse: você provavelmente viu mais do que todos. Você provavelmente foi investigado mais do que qualquer outro.
E para você chegar com uma ficha limpa, provavelmente a pessoa mais limpa nesse país. Algumas pessoas nessa administração, mas infelizmente não todas, foram combatidas. Eles desapareceram. Ninguém sabe o que aconteceu com eles. Por que eles não estão ativos? Por que não estão envolvidos? Há tanto a ser envolvido. A corrupção é rampante. Eles não aguentavam mais. Estavam sendo ameaçados pelos democratas com impeachment e coisas horríveis foram ditas sobre eles. E são boas pessoas. Até recentemente, o chefe do GSA foi atacado e ela relatou como se ela nunca foi antes. O que eu posso dizer? Nós pegamos Comey, pegamos McCabe, no ato, pegamos todos. Estamos esperando ainda pelo relatório de um homem chamado Durham, com quem eu nunca falei, nunca me encontrei. Eles podem ir atrás de mim antes da eleição, quando quiserem, mas, infelizmente, o senhor Durham não queria ir atrás dessas pessoas ou ter nada a ver com ir atrás delas antes da eleição. Então, quem sabe se ele vai até fazer um relatório. Mas se você olhar para as mentiras, vazamentos, os atos ilegais de comportamento feito por tantas pessoas e seu desejo de ferir o presidente dos Estados Unidos, algo deve acontecer. A coisa mais difícil que eu tenho a fazer é explicar por que nada está acontecendo com todas as pessoas que foram pegas espionando a minha campanha. Nunca aconteceu antes e nunca deveria acontecer novamente a um presidente dos Estados Unidos. Tudo o que tem que fazer é observar as audiências e vejam por vocês mesmos. A evidência é massacrante. A fraude que coletamos nas últimas semanas é massacrante. Tudo tem a ver com a eleição. Todos estão dizendo, uau, a evidência está lá quando eles vêm. Mas realmente é muito tarde para mudar o curso de uma eleição. Porque é muito tarde para mudar o resultado. De fato, há muito tempo para certificar o vencedor correto da eleição. E é o que estamos lutando para fazer. Mas não importa quando isso acontece. Quando eles veem fraude, votos falsos, e esses votos são com um número muito maior do que é necessário. Você não pode deixar outra pessoa roubar a eleição de vocês. Todo o país, as pessoas estão se unindo, levantando placas. Pare com o roubo. Entenda como vamos desafiar essa fraude. É importante saber que os problemas com os votos por correio, Pensilvânia, Michigan, Nevada, Georgia, Arizona e a maioria dos outros estados não permitiram ninguém a ter uma cédula de ausência e colocar o seu voto sem mostrar nenhuma identidade. O voto aconteceu totalmente no sistema de honra, sem identificação de nenhum tipo requisitada. A maioria dos americanos também estão chocados que o Estado do país não verificam a cidadania dos Estados Unidos como uma condição para voto nas eleições federais. É uma desgraça nacional. Nenhum país avançado conduz eleições desse tipo. Muitos países europeus instituíram restrições principais ou para voto em correio especificamente porque eles reconhecem o potencial de fraude. 42 nações europeias, todos proíbem a cédula de ausência inteiramente para pessoas que residem dentro do país, ou para aqueles que precisam da cédula de ausência para mostrar, tem que mostrar uma identificação muito poderosa. Em todo o esforço democrata para expandir dramaticamente o voto por correio, os líderes do Partido Democrata também estão trabalhando para bloquear medidas projetadas para proteção contra a fraude, como verificação de assinatura, verificação de residência ou identificação de eleitor, e confirmação da cidadania. Nunca foi pensado que deveríamos pedir para isso. Vocês podem acreditar? Não são as ações de pessoas que querem eleições justas. São ações de pessoas que querem roubar as eleições, que querem criar fraude.
A única razão concebível porque você bloquearia medidas de bom senso para verificar elegibilidade legal para voto é porque está tentando encorajar, permitir, solicitar ou colocar em frente a fraude. É importante que os americanos entendam que essas mudanças destrutivas da eleição, das leis da eleição, não são uma resposta necessária à pandemia. A pandemia só deu aos democratas uma desculpa para fazer o que estão tentando por muitos anos. De fato, a primeira lei que a Casa dos Democratas introduziu quando Nancy Pelosi se tornou porta-voz foi uma tentativa de tornar obrigatório o voto por correio universal e eliminar medidas como identificação de eleitor, que é tão necessária, dramaticamente erodindo a integridade das nossas eleições. Os democratas, a prioridade número 1 era que queria roubar a eleição presidencial de 2020. Todos os esforços democratas de expandir os votos por correio armou um sistema de fraude pervasiva que ocorreu nessa eleição. Na Pensilvânia, grande quantidade de cédulas por correio de ausência foram processadas ilegalmente. Em segredo, na Filadélfia, nos condados de Allegheny, sem os observadores presentes. Eles não podiam estar presentes. De fato, não permitiram que eles ficassem na mesma sala. Foram tirados do prédio e tinham que olhar de fora, mas não tinham modo de ver, porque não havia janelas, e as janelas que estavam lá estavam fechadas. Democratas até foram para a Suprema Corte da Pensilvânia para bloquear os observadores de receber acesso. Só há uma razão possível para que a máquina política democrata corrupta se oponha à transparência durante a contagem de voto, porque eles sabem que estão escondendo atividade ilegal. É simples. Não há desculpas para isso. É um dano irreversível para toda eleição. É uma prática sem precedentes de excluir os observadores de voto, como alguns chamam, ocorrendo nas cidades democratas, em todos os estados principais, em toda a nação. Alguns dos fatos adicionais que cobrimos. Muitos eleitores em toda a Pensilvânia receberam 2 cédulas no correio, e muitos outros receberam cédulas por correio que nunca pediram. Muitos obtiveram cédulas que eles não queriam. E, novamente, muitos receberam mais do que uma cédula, em alguns casos, mais do que 2. E, na maioria da parte, elas eram para democratas. No condado de Fayette, na Pensilvânia, muitos eleitores receberam cédulas que já estavam preenchidas. Eles não sabem o que aconteceu. No condado de Montgomery, na Pensilvânia, um observador viu eleitores não registrados sendo dito a eles para voltar mais tarde com um nome diferente. Dezenas de milhares de eleitores em toda a Pensilvânia foram tratados diferentes, com base de onde eram, republicanos ou democratas. Eleitores que submeteram cédulas, muitas cédulas em alguns precintos democráticos, foram notificados e pedidos para consertar as cédulas. Nos precintos republicanos, em particular, eleitores republicanos não foram notificados assim, o que viola a cláusula de proteção igualitária da Constituição dos Estados Unidos. Se você é um democrata, nós vamos consertar a sua cédula, garantir que seja perfeita. Se você for republicano, nem fale sobre isso. Em Michigan, um funcionário de carreira da cidade de Detroit, com os trabalhadores da cidade, foram acompanhados para observar para quem está votando, violando a lei e a santidade da cédula secreta. Você não pode fazer isso. Os mesmos trabalhadores dizem que foram instruídos a não pedir nenhuma identidade, não tentar validar nenhuma assinatura. Também disseram a ela para legalmente colocar as datas antigas nas cédulas, muitas cédulas recebidas depois do prazo. É algo que é tão inconstitucional. E ela estima que milhares e milhares de cédulas foram inapropriadamente colocadas uma data antiga por ela e muitos outros. Outros testemunhos em Detroit também viram oficiais da eleição contando cargas das mesmas cédulas muitas vezes, duplicando ilegalmente cédulas. Um observador testemunhou vendo caixas e caixas de cédulas.
todos carregando a mesma assinatura. Outro observador em Detroit deu um testemunho juramentado que ele viu incontáveis cédulas válidas que não pertencem a eleitores registrados, e os trabalhadores de eleição testemunharam no condado de Wayne datas de nascimento falsa para contá-las ilegalmente. Testemunhas da ciência com affidavits, em outras palavras, você vai para a prisão por toda a vida, testemunhando que depois os oficiais da eleição anunciaram se os votos de ausência foram recebidos e cargas de dezenas de cédulas, milhares de votos chegaram, todas com votos para democratas. Wisconsin, recorde de eleitores foram categorizados como confinados indefinitivamente. O estado se reservou para indivíduos com deficiências graves, também para os idosos, que permite que eles votem sem mostrar identificação. No último ano, aproximadamente 70 mil pessoas pediram por esse status. Esse ano, miraculosamente, quase 250 mil eleitores. Depois que os oficiais da eleição em Milwaukee e no condado de Dane, alguns dos locais mais corruptos politicamente no nosso país, os cidadãos registraram inapropriadamente nesse estado e registraram em níveis que não existem. Em Wisconsin, aproximadamente 70 mil cédulas de ausência que não têm aplicações combinando com a cédula requisitada pela lei. Em Georgia, 9 observadores testemunharam que viram cédulas contadas irregularmente, sem marcação, indicando que as cédulas não chegaram em envelopes como requisitado. No condado de Fulton, estimaram que 98% do grande número de cédulas ela testemunhou eram para Biden, um número altamente incomum. Além disso, milhares de cédulas não contadas foram descobertas em Floyd, Fayette e nos condados de Walton, semanas depois da eleição, e a maioria eram de eleitores de Trump. Não foram contadas. E eram de eleitores de Trump. Em Detroit, todo mundo viu o conflito tremendo e o modo horrível que os dois republicanos foram tratados tão horrivelmente, porque eles não votariam quando viram que 71% dos precintos não tinha equilíbrio. Também houve mais votos do que havia eleitores. Pense nisso. Você tem mais votos do que eleitores. É fácil de perceber. E isso acontece aos milhares. No Arizona, os eleitores pessoalmente que foram equilibrados produziram mensagens de erro de máquinas de tabulação que diziam para apertar um botão que o resultado dos seus votos não seria contado. Também no Arizona, o procurador-geral anunciou que as cédulas por correio foram roubadas de caixas de correio e escondidas embaixo de uma pedra. No condado de Clark, Nevada, onde a maioria dos eleitores residem, os padrões de combinação da assinatura usando uma máquina de verificação de assinatura foram diminuídos intencionalmente para permitir grandes números de cédulas sejam contadas, que de outra forma nunca teriam passado. Essa máquina foi combinada no nível mais baixo, de acordo com o relatório. Para testar o processo, 9 eleitores no condado de Clark colocaram cédulas com assinaturas intencionalmente incorretas. 8 em 9 foram aceitadas e contadas. Eles diziam que podia assinar o nome de Papai Noel e seria aceita. Na última semana, a comissão do condado de Clark saiu com os resultados da eleição local. Depois do registro, encontrar discrepâncias que não podemos explicar. Também em Nevada, alguns eleitores entraram num sorteio de mais de uma dúzia de cartões de presente de $250 se provassem que votaram. Isso aconteceu nas reservas de nativos. Uma das indicações mais significativas da fraude é a baixa taxa de rejeição de cédulas por correios em grandes estados principais. Esses estados eu tinha que vencer, um atrás do outro. O número de cédulas rejeitadas foi bem baixo do que seria esperado com base na experiência anterior. Isso significa anos e anos de votos. Na Georgia, só 0,2%.
Substancialmente menos do que 1% das cédulas por correio foram rejeitadas. Em outras palavras, quase nenhuma foi rejeitada. Eles tiraram tudo, nada foi rejeitado, praticamente comparado aos 6,4% em 2016. E essas são, que eu acho que 6,4 foi um número baixo. Pense nisso, quase nenhuma rejeitada. E na eleição anterior, 6,4% foram rejeitadas. Nós temos visto declínios similares na Pensilvânia, Nevada e Michigan. Cédulas não foram rejeitadas, especialmente se fossem de áreas democratas. Essas irregularidades são inexplicáveis, a menos que haja um esforço deliberado de aceitar cédulas não válidas ou cédulas fraudulentas. Na Pensilvânia, o secretário de Estado e da Suprema Corte Estadual, em essência, para abolir os requisitos de verificação de assinatura, semanas antes da eleição, na violação da lei estadual, você não pode fazer isso. Tem que ser aprovado pela lei. Um juiz não pode fazer isso, um Estado não pode fazer isso, um oficial não pode fazer isso. O único que pode é a legislatura. A razão para isso, é claro, eles não estavam verificando as assinaturas porque eles sabiam que as cédulas não foram preenchidas pelos eleitores, em cujos nomes eles estavam recolhendo. Em outras palavras, pessoas preencheram elas, não tinha nada a ver com os nomes nas cédulas. Uma recontagem simples das cédulas nas circunstâncias só seria composto da fraude. O único modo de determinar se são votos honestos ou não é conduzir uma revisão completa dos envelopes nos estados relevantes. Se você descobre, vocês vão encontrar que muitos deles, dezenas de milhares, têm assinaturas fraudulentas. Uma auditoria forensica completa, requisitada, para garantir que todas as cédulas legais de eleitores registrados pela lei que foram incluídas apropriadamente estão na contagem final. Essa eleição tem grande fraude eleitoral, fraude que nunca foi vista assim antes. São os observadores da eleição que não podiam observar. Tão ilegal. As cédulas que foram descarregadas e ninguém, mas além de uns poucos, sabiam de onde vinham. E foram contadas, e não eram para mim. Grandes lideranças na noite da eleição, grande liderança, que eu fui parabenizado por uma vitória decisivamente fácil. De repente, de manhã, alguns dias depois, essas lideranças rapidamente evaporaram. São números de cédulas que foram enviados que ninguém sabe de onde vieram. Sobre o maquinário que estava defeituoso, o maquinário que parou durante certas partes da noite, miraculosamente abertos com mais votos. Muitas outras coisas, mas, acima de tudo, é sobre fraude. Essa eleição foi fraudulenta. Todos sabem disso. Eu não importo se eu perder a eleição, mas eu quero perder uma eleição de modo justo. O que eu não quero fazer é ter ela roubada do povo americano. É para isso que estamos lutando e não temos escolha a não ser fazer isso. Já temos a prova, já temos a evidência e está claro. Muitas pessoas na mídia e até juízes até aqui se recusaram a aceitar. Eles sabem que é verdade, eles sabem que está lá, eles sabem quem venceu a eleição, eles se recusam a dizer, você está certo? Nosso país precisa de alguém que diga, você está certo. Por fim, eu estou preparado para aceitar qualquer resultado da eleição preciso. E eu espero que Joe Biden esteja também. Nós já temos a prova, nós já temos dezenas de milhares de cédulas, além do que precisamos para virar em todos esses estados que estamos falando. Essa é uma eleição para o maior posto no maior país na história do mundo. Todo americano racional deve ser capaz de concordar, com base no que temos documentado, que precisamos de análise sistemática das cédulas por correio para revisar os envelopes. É sobre a assinatura. Elas estão nos envelopes. Nós só podemos revisar os envelopes. E isso vai nos dizer tudo. É o mínimo que esperamos. Não é sobre a campanha.
apesar de ter muito a ver com o que vai acontecer com o próximo presidente. É sobre restaurar a fé e confiança nas eleições americanas. É sobre a nossa democracia e os direitos sagrados que gerações de americanos lutaram, sangraram e morreram para garantir. Nada é mais urgente, mais importante. As únicas cédulas que devem ser contadas nessa eleição são aquelas colocadas por eleitores elegíveis, cidadãos do nosso país, residentes dos estados que votaram e que colocaram suas cédulas de maneira legal, no prazo legal. Além disso, não podemos nunca de novo ter uma eleição na qual que não há um sistema confiável e transparente para verificar a elegibilidade, identidade e residência de toda pessoa que coloca uma cédula muito, que amamos muito. Muitas pessoas inteligentes me parabenizaram por tudo que fizemos, os maiores cortes de impostos, regulamentações da história. Nós reconstruímos as Forças Armadas, cuidamos dos veteranos como nunca antes, Força Espacial e tanto mais. Então, eles foram para frente e disseram, tão grande e importante que esses eventos foram, a única grande conquista na sua presidência será exatamente o que está fazendo agora, integridade de eleitores para a nossa nação. É mais importante de qualquer outras coisas que discutimos. Se não nos enraizarmos na fraude, a fraude tremenda e horrível que aconteceu na eleição de 2020, nós não temos um país mais. Com a resolução e apoio do povo americano, nós vamos restaurar a honestidade e integridade para as nossas eleições. Nós vamos restaurar a confiança no nosso sistema de governo. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe a América.